Seja bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. No box anterior eu comentei um pouco sobre a rigidez e depois algumas dicas, né? Nesse box em específico, eu gostaria de comentar com vocês, falar um pouquinho mais sobre como se dá essa transferência, como se dá esse aprendizado, como se dá esse compartilhamento de aprendizado, esse compartilhamento dessa instrução, desse novo, não vou chamar de novo, né? Porque não é novo, é desde 1970 e basicamente começa em 1940, 1950, mas talvez essa nova forma de nós buscarmos o nosso aprendizado, ok? Vem comigo, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Quando falamos de flexibilidade cognitiva, no primeiro momento, parece que tudo é um tanto quanto simples e um tanto quanto fácil de se adaptar a esse novo modelo. Porém, ele tem algumas características relevantes e importantes para que a gente possa lidar com ela. Dois autores, Geek e Holyoak, apontaram, identificaram 3 tipos de transferências, quando a gente fala da flexibilidade cognitiva. O primeiro tipo é chamado de self-transfer, ou melhor dizendo, de grau zero, que é a mera transferência. O self-transfer se dá pela repetição. Eu ia falar repetibilidade, mas a palavra é difícil de falar, uma vez que eu tenho a língua presa, Pela repetição. É quando você aprende algo de forma repetida. Isso é bastante comum. Então, essa forma de repetir é uma característica bastante comum na forma de nós aprendemos, ou melhor dizendo, na forma de ensinar pessoas. Você apresenta o conteúdo, o mesmo conteúdo, ou a mesma instrução, inúmeras vezes, de forma repetida, para que a pessoa aprenda. Então é repetindo. E você pode perceber que a repetição é uma instrução bastante interessante, que até mesmo você se adapta muito bem a ela. Se você parar por alguns instantes e observar, principalmente quem tem carro manual, que hoje, quando você dirige o seu carro, você não percebe como você acelera, tira o pé da embreagem, essa velocidade com que você acelera seu carro e tira o pé da embreagem, você já nem tem mais controle sobre essa atividade, você mecanizou esse movimento. Então esse self-transfer, ele busca a mecanização do aprendizado, ok? A segunda forma é chamada near transfer, ou transferência por semelhança. Essa tem uma curiosidade, é quando você tem situações iguais, porém elementos, ou situações iguais que vão requerer observações diferentes. Ou seja, você vai ter o mesmo contexto, o mesmo cenário, porém a inferência se dará com uma pequena variação. Então você apresenta 2 casos iguais e apresenta uma pequena variação. É muito parecido com aquela situação onde você fala, explique isso utilizando as suas palavras. Isso é muito parecido com semelhança. Explique isso utilizando o que você sabe. Então esse é o por semelhança. E por último, e o mais complexo de todos, é a transferência ponderada. Por que a transferência ponderada é a mais complicada? Porque isso requer que você tenha domínio ou conhecimento prévio sobre esse assunto. Ou melhor dizendo, que você, avaliando aquele conteúdo, avaliando aquele contexto, você traga um arcabouço teórico, ou um arcabouço experimental, ou uma vivência, ou um aprendizado, que você possa avaliar aquela situação. Então esse de todos, quando você compara
casos, né? Quando você compara situações. É aqueles estudos de caso comparado, aqueles estudos de casos que você pega um estudo de casos, por exemplo, de uma empresa X, né? E de uma empresa Y, né? E você, uma empresa X que ela passou por aquela situação e uma empresa Y que poderá passar por aquela situação. Ou você pega um cenário que a sua empresa já viveu e coloca ela num cenário futuro, imaginando que ela poderia passar por aquela situação, ok? Então, esses são os três cenários, essas são as três situações que os autores apresentam como cenários de transferência. Porém, todos eles passam por um conceito, né, de transferência, ou um método de transferência, que é chamado de esquema, né? E o esquema, por natureza, chamado de teoria do esquema, é uma forma, um script, um roteiro, uma forma estruturada para você fazer a transferência do aprendizado, a transferência da informação. Entretanto, a teoria do esquema passa, segundo os autores, 4 falhas conhecidas, né? 4 falhas que a teoria do esquema apresenta. A primeira falha, e a que eles consideram, né, é adotar esquemas rígidos, ou adotar estruturas rígidas na hora de você fomentar ou na hora de você apresentar um estudo. Ou seja, estruturar para que as pessoas, né, cheguem àquela definição. Então, é tão estruturado e tão montado de tal forma que aquilo vai chegar naquele resultado que ele foi estruturado. A segunda falha é a compartimentalização. Quando você começa ou fracionalização, quando você começa a compartilhar demais as coisas, a teoria da complexidade se perde a partir daí. Porque quando você isola as variáveis, analisa as variáveis de forma isolada, elas se perdem em relação ao contexto, né? Então, você isolando, né, você gera um problema. A segunda é a própria característica da complexidade, é a simplificação. Você busca, né, normalmente simplificar e objetivar, ou melhor dizendo, racionalizar. Você objetiva através dos esquemas a racionalização. Você tem que explicar porque segundo os estudos, baseado, o resultado é esse, 33 mais 33 é 66 e ponto, né? E a outra característica é o domínio, né, que é o domínio dos conhecimentos. Normalmente eles são regulares, né? Você coloca eles, vamos dizer que é a disciplina e a interdisciplinaridade, quando você coloca os domínios de conhecimentos de forma bastante regulares, regulamentados, né, de forma linear, né? E qual é a forma, né, que você pode anular isso? Essas 4 falhas, elas podem ser anuladas. Uma das formas é você substituir uma estrutura rígida por uma estrutura mais flexível, né? E a forma de você fazer isso é melhor compreensão da situação, né? Ou seja, ao invés de você construir um caso que ele vai levar a uma resposta específica, ele leva a um conjunto de possibilidades, responda a um conjunto de possibilidades e não uma resposta específica. 2, múltiplos acessos. Nós já falamos disso no box anterior, que é a famosa hipermídia, né? Múltiplos acessos é você utilizar inúmeras formas, técnicas, meios de você acessar a informação, né? E desenvolvimento de analogias potenciais, ou seja, fazer comparações tanto passadas quanto analogias futuras. Para quem viu Complexidade, né? Com certeza todos vocês assistiram o Box Complexidade. Quando eu falo da minha ferramenta de teatro, ou a minha forma que eu estruturei, a minha disciplina de gestão de projeto, e depois a disciplina de integração, que elas foram baseadas numa estrutura de projeto, elas estão baseadas na complexidade, na flexibilidade cognitiva e na relação com o medo. Então, o teatro todo, ele utiliza todo esse arcabouço teórico que eu passo para vocês, para ser construído. Então, o meu teatro, ele não tem uma resposta definida, porque existe um cenário factível que as pessoas podem alcançar. Utiliza múltiplos acessos, eu permito que as pessoas acessem qualquer ferramenta na internet para fazer a aula, né?
E as analogias potenciais são as disciplinas que eles já utilizaram, né, e produtos que eles podem criar a partir dali, que no início da aula eu faço uma provocação para que eles utilizem a aula para criar produtos, né. Em algumas turmas isso já aconteceu. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 turmas, né, que fizeram a disciplina Gestão de Projeto baseada em teatro, que criaram produtos verdadeiros, né. Uma criou um aplicativo um aplicativo específico para a localização de alunos que queriam aprender disciplinas. Outra turma criou uma ferramenta de acesso para fazer um check-in acelerado no hospital, um método, né, de check-in mais dinâmico e mais rápido e mais prático no hospital, e utilizando ferramentas e técnicas como essa. Então é factível utilizar tudo isso, né? E por fim, né, em vez de você utilizar ferramentas infinitamente lineares, que você utilize ferramentas que tenham abordagem complexa, que tenha a finalidade de pensar a abordagem complexa, porque é uma forma mais dinâmica e mais abrangente de você pensar. E por fim, e não menos importante, que você consiga explorar o máximo de possibilidades dentro daquilo, como já o filósofo já colocava, Ludwig já colocava, essa forma de você revisitar o conceito sobre vários aspectos, né? Sobre o jardim, né? Você quando visita o jardim, sobre vários locais. Então, são essas as principais formas, métodos, tipos e características da transferência de informação. Ok? Então, estamos fechando esse box. Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance.